Em um restaurante silencioso, um garfo caiu antes de encontrar uma mão corajosa. No chão frio, um gesto simples mudou o rumo de duas vidas invisíveis. O que começou como ajuda, virou esperança, abrigo e uma nova forma de amar. E quando o mundo tentou derrubar, foi cuidado que levantou tudo outra vez. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O salão de festas do Hotel Grand Imperial era um espetáculo de opulência e discrição. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre mesas postas com esmero, onde talheres de prata cintilavam e copos de cristal tilintavam em um coro suave. Risadas contidas e sussurros educados preenchiam o ar. Uma sinfonia de aparências onde cada gesto era calculado, cada olhar, uma performance. Ninguém ali, entre taças polidas e pratos fumegantes, imaginava que a cena que se desenrolaria em breve mudaria duas vidas para sempre. A mansão dos Viana não era um palácio, mas exalava uma sobriedade elegante que contrastava com a pensão onde Mariana havia passado a noite. Muros altos, um portão de ferro forjado e um jardim que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ao tocar a campainha, Mariana sentiu um frio na barriga. Era o medo do desconhecido, da responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. A porta se abriu, revelando uma senhora de semblante sério, a governanta, que a conduziu por corredores silenciosos até um quarto no andar de baixo. Era o quarto do Dr. Elias. A nova rotina começou com o cheiro de café quente, ocupando espaços onde antes reinava o vazio. Mariana acordava antes do sol, preparava o desjejum e, com uma delicadeza que aprendera nas mesas mais exigentes, ajudava o doutor Elias a se sentar à mesa. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio respeitoso, quase tímido. Ele, acostumado à solidão imposta pela doença, e ela, habituada a ser invisível. Mas aos poucos, os passos lentos do Dr. Elias ganharam o apoio firme dos braços de Mariana. Ela o ajudava a caminhar pelo corredor, a sentar-se na poltrona da sala, a alcançar o jornal na mesa de centro. Os remédios, antes espalhados sem ordem, agora eram dispostos em caixinhas coloridas, organizados por dia e hora. E junto a cada dose, Mariana deixava um pequeno bilhete rabiscado em guardanapos ou pedaços de papel. Hoje é dia de tentar de novo, dizia um. O sol está lindo lá fora, lia outro. Pequenos gestos que, para o Dr. Elias, eram como raios de luz em uma escuridão prolongada. Seus olhos, antes tão opacos, começaram a brilhar com um novo interesse. Entre uma colherada de sopa e outra, enquanto Mariana o ajudava a se alimentar, as histórias guardadas em silêncio começaram a escorrer sem aviso. Não eram confissões grandiosas, mas fragmentos de uma vida que se desfazia. Eu tinha um plano, sabe? Começou Elias, a voz rouca, um dia. Uma estrada que nunca se completou. Um projeto de vida que ficou pelo caminho. Ele olhava para as próprias mãos trêmulas, como se elas fossem as culpadas por tudo. Essa cadeira, essa poltrona se tornou uma prisão. Meu corpo... Ele desistia junto com a esperança, muito antes de eu querer. Mariana apenas ouvia, a mão leve sobre a dele, sentindo o calor que emanava da pele envelhecida. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão profunda. Do outro lado da mesa, Mariana sentia a urgência de compartilhar, de retribuir a confiança. Mas suas próprias confissões eram mais difíceis de verbalizar. Ela pensava na calçada fria, onde brincava sozinha, no portão de casa que nunca mais abriu depois que sua mãe partiu. Uma infância que aprendeu a se defender antes mesmo de aprender a brincar. Ela não disse essas palavras em voz alta, mas o silêncio que se instalou entre eles era cúmplice. Dois silêncios que se entenderam sem precisar de explicação, cada um reconhecendo a dor e a resiliência no outro. O jardim, antes seco e esquecido, começou a florir em cantos improváveis. Mariana, com suas mãos habilidosas, encontrou vasos reaproveitados na despensa. Garrafas velhas que viraram floreiras coloridas. Ela plantou sementes, regou mudas,
e o verde começou a tomar conta do que antes era apenas terra batida. O doutor Elias, sentado em sua cadeira de rodas, observava-a da janela, um sorriso discreto nos lábios. Um dia, ela o levou até o quintal e ele se sentou na velha cadeira de balanço que rangia à sombra de uma árvore que ninguém mais lembrava de regar. O vento balançava as folhas e o som da madeira rangendo era uma melodia de paz. A vida parecia encontrar um novo ritmo, uma nova melodia. Mas o mundo, grande como é, ainda tinha suas próprias partituras a apresentar. A paz recém-encontrada, no jardim e na rotina da casa dos Viana, foi abruptamente interrompida. Como uma tempestade que se forma no horizonte, as contas atrasadas começaram a bater à porta. Não eram apenas boletos esquecidos, mas papéis carimbados, com letras miúdas e ameaçadoras, avisos de corte de luz, de água, notificações de dívidas bancárias há muito negligenciadas. A mansão, que parecia um refúgio de tranquilidade, revelava agora suas rachaduras financeiras. Mariana, acostumada a lidar com a escassez, sentiu um arrepio. Ela via o Dr. Elias, tão frágil em sua cadeira, e a ideia de que tudo aquilo pudesse acabar, que ele pudesse perder o pouco que lhe restava de paz, a revoltou. Ele, que antes era um homem de posses e influência, agora se via à mercê de burocratas e credores. Ela o observava, o olhar distante, perdido, em memórias de um passado que parecia cada vez mais distante. Dr. Elias, o senhor precisa ver isso, disse Mariana, a voz firme, segurando um maço de documentos. Ele apenas acenou com a cabeça, a resignação pesando em seus ombros. São muitas dívidas, Mariana. Eu não sei mais o que fazer. A voz dele era um sussurro de desespero. Mas Mariana, que antes aceitava calada as injustiças da vida, agora sentia uma força nova borbulhar em seu peito. Ela havia sido demitida por um ato de gentileza, e agora, por essa mesma gentileza, não permitiria que a vida do Dr. Elias fosse desfeita. Não vamos aceitar isso, Dr. Elias. Não vamos deixar que tirem o que é seu. No dia seguinte, Mariana vestiu sua roupa mais simples, mas com a determinação de uma guerreira. Ela procurou respostas em corredores mofados de um cartório velho, um lugar que parecia ter parado no tempo, com seu cheiro de papel envelhecido e poeira. Enfrentou filas intermináveis, balcões altos e funcionários que a olhavam com desdém. Encarou quem usava gravata para intimidar, quem falava em termos jurídicos complicados para confundir. Ela não entendia tudo, mas sabia que havia algo errado. As dívidas pareciam inflacionadas, os juros abusivos, e alguns papéis, estranhamente, não tinham a assinatura do Dr. Elias. Horas se passaram. Mariana, com a paciência de quem já havia esperado por muito na vida, não desistiu. Ela perguntou, insistiu, exigiu ver os documentos originais, as provas. Houve olhares de reprovação, risadas abafadas, mas ela se manteve firme. Sua voz, antes um sussurro nos salões de festa, agora se erguia, clara e decidida. Ela não estava ali para servir, mas para lutar. E voltou para casa com um pedaço de papel. Um documento simples, mas que anulava toda tentativa de roubo. Um erro de cálculo, uma fraude disfarçada de juros. Aquele pedaço de papel era a prova de que a ganância de alguns tentava se aproveitar da fragilidade de outros. Era a vitória, da persistência sobre a burocracia, da coragem sobre o desânimo. No quintal, as folhas recém-nascidas brilhavam como se soubessem da pequena batalha vencida. Dentro da casa, o Dr. Elias esperava, apreensivo. Mariana entrou, o rosto cansado, mas os olhos brilhando. Ela estendeu o papel para ele. Está resolvido, Dr. Elias. Pelo menos por enquanto. Eles não podem fazer nada. Um suspiro profundo escapou do peito do Dr. Elias. Ele pegou o papel, as mãos ainda trêmulas, mas agora com um novo tipo de tremor, o da emoção. Seus olhos encontraram os de Mariana, e um sorriso atravessou a mesa, carregando junto um obrigado que não precisava ser. Dito em voz alta, era um obrigado que vinha da alma, da gratidão por alguém que não o via como um fardo, mas como um ser humano digno de luta. Mariana preparou um chá de erva doce, o aroma suave preenchendo a sala. Sentaram-se em silêncio.
o calor da xícara nas mãos, o alívio pairando no ar. Mas o mundo, grande como é, ainda tinha mais voltas guardadas. Aquele era apenas o primeiro obstáculo superado. A vida, como uma telenovela bem escrita, guardava reviravoltas que nem o mais perspicaz dos espectadores poderia prever. A noite caiu pesada sobre a cidade, trazendo consigo uma garoa fina que logo se transformou em chuva. Gotas grossas riscavam o vidro das janelas da mansão dos Viana, criando um cenário melancólico. O vento uivava lá fora, e o estalar da madeira na lareira, acesa por Mariana para afastar o frio úmido, era o único som que quebrava o silêncio na sala de estar. Dr. Elias estava sentado em sua poltrona favorita, os olhos fixos nas chamas dançantes, uma xícara de chá de erva doce, a mesma que Mariana lhe servira após a vitória no cartório, repousando intocada em suas mãos. Mariana observava-o de perto, sentada no tapete persa, os joelhos abraçados. Havia uma quietude diferente nele naquela noite, uma melancolia mais profunda que a habitual. Era como se as paredes da casa, com seus segredos antigos, começassem a sussurrar verdades há muito tempo guardadas. Ela se foi, Elias murmurou. De repente a voz quase inaudível, perdida no crepitar da lareira. Mariana ergueu o olhar surpresa. Ele não havia falado de sua esposa, nem de seu passado pessoal desde que ela chegara. Minha Helena partiu sem se despedir. Um dia estava aqui, no outro, apenas o vazio. As palavras, simples e diretas, carregavam o peso de anos de dor contida. Memórias voltaram como um punhal, rasgando o véu de resignação que ele havia construído. Eu estava no escritório, como sempre, o trabalho, sempre o trabalho. Ela me esperava para o jantar. E eu não cheguei a tempo. Nunca cheguei. A tempo para as coisas importantes. A voz dele falhou e uma lágrima solitária escorreu pela ruga ao lado de seu olho. Mariana sentiu uma pontada no coração. Ela conhecia a culpa, o arrependimento que corroía a alma. Não foi sua culpa, Dr. Elias. Ela sussurrou, sua voz suave como um bálsamo. Ele balançou a cabeça, a imagem da esposa, talvez, dançando nas chamas da lareira. Depois dela, tudo pareceu perder o sentido. Eu me fechei. O medo de recomeçar, de sentir de novo, e a vergonha que esse corpo trêmulo não conseguia esconder. A vergonha de não ser mais o homem que eu era. Ele estendeu a mão, e Mariana viu o tremor incontrolável, a fragilidade exposta. Dessa vez não houve quem saísse pela porta, fugindo da dor ou do desconforto. Mariana não se levantou, não se afastou. Em vez disso, moveu-se para mais perto, estendendo a própria mão e segurando a dele com firmeza. Seus dedos, antes tão ágeis para servir, agora eram um porto seguro para a fragilidade alheia. Era um toque simples, mas carregado de uma empatia que transcendia palavras. Ela não ofereceu conselhos vazios, nem tentou minimizar a dor dele. Apenas respondeu com silêncio cúmplice. Um silêncio que dizia, eu entendo. Eu estou aqui. Com a mão livre, Mariana pegou a caneca azul, aquela com a alça quebrada que ela havia encontrado na cozinha e que agora usava para o chá do Dr. Elias. O calor do chá quente se espalhou pelas mãos dele, e o aroma de erva doce pairou no ar, misturando-se ao cheiro de fumaça da lareira. Eles ficaram ali por um longo tempo, os sons da chuva e do vento como testemunhas silenciosas de uma barreira que se quebrava. O Dr. Elias, pela primeira vez em anos, permitiu-se ser vulnerável, e Mariana, pela primeira vez, sentiu que seu papel ali ia muito além de uma cuidadora. Ela era uma confidente, uma âncora. Naquela noite fria, entre o barulho do vento e o estalar da madeira, dois corações feridos encontraram um refúgio um no outro, um novo tipo de lar. Os dias que se seguiram àquela noite chuvosa foram marcados por uma leveza inédita na mansão. O Dr. Elias parecia ter se desfeito de um peso invisível, e a casa, antes tão silenciosa, ecoava agora com conversas mais fluidas, risadas ocasionais e o som de passos que, embora ainda lentos, ganhavam mais firmeza a cada dia. A bengala, antes um apêndice necessário, agora era apenas um detalhe encostado na porta.
usada apenas para os momentos de maior cansaço. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto Mariana o ajudava a regar as novas mudas no jardim, que o convite chegou. Um envelope timbrado, elegante, entregue por um mensageiro em uniforme impecável. O Dr. Elias o abriu com as mãos que, embora ainda tremessem, já não se recusavam a segurar. Era um convite para o jantar de gala anual da Fundação Viana, uma instituição de caridade que ele mesmo havia fundado anos atrás, dedicada à pesquisa de doenças neurológicas. Ele era o homenageado da noite. Um calafrio percorreu a espinha de Elias. O salão iluminado, as pessoas, os olhares. Ele, que um dia teve medo de caminhar até o portão da própria casa, agora era convidado a pisar num palco sob os holofotes. O pânico, um velho conhecido, ameaçou voltar. "Eu não posso, Mariana", ele disse, a voz fraca, o papel tremendo em suas mãos. "Eu não tenho mais condições. As pessoas, elas vão ver o que me tornei." Mariana sentou-se ao lado dele no banco do jardim. "Dr. Elias, as pessoas que realmente importam verão o homem que o senhor sempre foi, e o homem que o senhor está se tornando novamente." Ela pegou a mão dele, a dela firme e quente. "O senhor fundou essa instituição. O senhor ajudou tantas vidas. Não é justo que a doença o impeça de receber o reconhecimento que merece. Eu estarei lá, ao seu lado, sempre." Aquelas palavras, sempre, ecoaram na mente de Elias. Ele olhou para Mariana, para a determinação em seus olhos, para a força silenciosa que ela irradiava. Ela havia lutado por ele no cartório, havia escutado suas dores mais profundas. Ela o havia resgatado de um abismo de vergonha e solidão. E agora, ela o convidava a voltar ao mundo. Os dias que antecederam o evento foram de preparação intensa. Mariana escolheu a roupa de Elias, cuidou de cada detalhe, desde os sapatos, polidos até o nó da gravata. Ela o ajudou com exercícios leves para fortalecer os músculos, para que ele pudesse caminhar com mais segurança. E, acima de tudo, ela o preparou emocionalmente, conversando, lembrando-o de sua importância, de seu legado. Na noite do jantar de gala, o salão estava deslumbrante. Centenas de convidados, personalidades da alta sociedade, jornalistas. O burburinho era intenso, as luzes ofuscantes. Mariana estava sentada em uma mesa discreta, mas seus olhos estavam fixos na entrada do salão. Quando o Dr. Elias Viana apareceu, apoiado em sua bengala, mas com a postura ereta, um silêncio respeitoso se fez. Os flashes das câmeras explodiram. Ele caminhou lentamente até o palco. Cada passo era uma vitória, um desafio superado. Mariana sentiu um nó na garganta, os olhos marejados de orgulho. Quando ele chegou ao microfone, suas mãos tremeram visivelmente. A voz, ao começar a falar, era embargada, um sussurro amplificado pelo sistema de som. "Boa noite a todos", ele começou, e a voz oscilou. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Seus olhos então varreram a plateia buscando um ponto de apoio, e encontraram Mariana sentada na beirada do palco, segurando o mundo inteiro num sorriso. Naquele instante, a voz dele ganhou força. O tremor diminuiu. Eu não estaria aqui hoje se não fosse pela coragem de uma pessoa. Uma pessoa que me ensinou que dignidade não se compra, se recebe. Que me mostrou que a esperança pode florescer nos lugares mais improváveis. Ele não a nomeou, mas seus olhos estavam fixos nela, e Mariana sentiu o peso daquelas palavras, a emoção transbordando. Ela viu além da minha fragilidade, além da minha vergonha. Ela me deu de volta à vida. Um silêncio carregado de emoção pairou sobre o salão, e então as palmas começaram, primeiro tímidas, depois mais fortes, até se tornarem uma ovação estrondosa. As pessoas se levantaram aplaudindo de pé o homem que havia superado a si mesmo e a mulher invisível que o havia ajudado. Dois corações, o de Elias e o de Mariana, bateram juntos como nunca antes, em um ritmo de triunfo e gratidão mútua. Era um momento mágico, um conto de fadas em meio à realidade. Mas o depois, como sempre, não seria um conto de fadas. Manhã seguinte ao jantar de gala, amanheceu com um sol radiante, como se o próprio céu celebrasse a vitória do Dr. Elias.
Na mansão, o clima era de um alívio palpável. Elias, sentado à mesa da cozinha, bebia seu café com uma serenidade que Mariana não via há muito tempo. A bengala estava encostada na parede, esquecida por um momento. As mãos, embora ainda com um leve tremor, seguravam a xícara com mais firmeza. Ele falava sobre a noite anterior, sobre as pessoas que o abordaram, sobre a sensação de ter voltado a sentir-se vivo. Mariana sorria, feliz por vê-lo assim. Ela sentia um orgulho genuíno, como se a vitória dele fosse também a sua. Aquele momento de paz, no entanto, foi bruscamente interrompido pelo som da campainha. Não era o toque suave do mensageiro, mas um som insistente, quase impaciente. A governanta, que havia saído para resolver assuntos pessoais, não estava em casa. Mariana foi atender. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem alto, impecavelmente vestido em um terno de corte moderno. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, e um sorriso polido, quase ensaiado, adornava seus lábios. Os olhos, no entanto, eram frios e calculistas, varrendo Mariana de cima a baixo com um olhar de desdém mal disfarçado. "Bom dia", disse o homem, a voz suave, mas com um tom de autoridade. "Sou Ricardo Viana, sobrinho do Dr. Elias. Ele está?" Mariana sentiu um arrepio. Ricardo Viana. O nome não lhe era estranho. Ela o ouvira em conversas sussurradas sobre a família do Dr. Elias, sobre um sobrinho que havia se afastado há anos, interessado apenas na fortuna do tio. "Sim, senhor. Ele está no café da manhã", respondeu Mariana, tentando manter a compostura. Ricardo entrou sem ser convidado, seu olhar vasculhando o hall de entrada, como se avaliasse cada objeto, cada detalhe da casa. Ele parecia surpreso com a vitalidade do tio. "Tio Elias, que surpresa agradável vê-lo tão bem", disse Ricardo, com um tom que soava mais a constatação do que a alegria. Ele estendeu a mão para Elias, que se levantou com certa dificuldade, mas com um sorriso hesitante. "Ricardo, meu caro, que bom vê-lo", disse Elias, a voz um pouco mais fraca do que antes. Ele parecia genuinamente feliz com a visita, mas Mariana notou um brilho de apreensão em seus olhos. Ricardo virou-se para Mariana, o sorriso polido voltando aos lábios. "E esta deve ser a nova funcionária? Ouvi dizer que o senhor tinha uma nova cuidadora, tio." A forma como ele pronunciou a palavra cuidadora carregava um tom de ironia, quase de desdém. "Esta é Mariana, Ricardo." Elias interveio, a voz um pouco mais firme. "Ela é muito mais que uma cuidadora. Ela é quem me trouxe de volta à vida." O sorriso de Ricardo endureceu por um instante. Ele estendeu a mão para Mariana, mas seu aperto foi breve e superficial. "Prazer, Mariana. Ricardo Viana. É bom saber que meu tio está sendo bem cuidado, especialmente agora, com sua recuperação tão notável." A ênfase na palavra notável não passou despercebida por Mariana. Havia uma insinuação ali, uma dúvida velada sobre a rapidez da melhora de Elias. A conversa na mesa do café da manhã seguiu um tom de cordialidade forçada. Ricardo perguntava sobre a saúde de Elias, sobre o jantar de gala, sobre os negócios da Fundação Viana. Mas seus olhos, vez ou outra, pousavam em Mariana, perscrutando-a, como se tentasse decifrar um enigma. Ele falava sobre a importância da família, sobre o dever de cuidar dos seus, mas suas palavras soavam vazias, desprovidas de afeto genuíno. Mariana sentia o peso do olhar de Ricardo, a sipintsitsinsa, desconfiança que emanava dele. Era a mesma sensação que tivera no salão do hotel, a de ser julgada por sua posição, por sua origem. Ela sabia que a chegada de Ricardo não era uma visita de cortesia, mas uma inspeção. Ele estava ali por algum motivo, e esse motivo, ela pressentia, não era bom. Quando Ricardo finalmente se despediu, prometendo uma nova visita em breve, um silêncio pesado se instalou na cozinha. Elias parecia exausto, a alegria da manhã substituída por uma sombra de preocupação. "Ricardo nunca foi de muitas visitas", Elias murmurou quase para si mesmo. "Ai, agora de repente ele aparece. Justo agora." Mariana sabia o que ele queria dizer. A chegada de Ricardo Viana era o prenúncio de uma nova tempestade,
uma que ameaçava desestabilizar a paz que eles haviam construído com tanto esforço. O conto de fadas havia chegado ao fim, e a realidade, com suas intrigas e interesses, batia à porta da mansão dos Viana. A presença de Ricardo Viana pairou sobre a mansão como uma névoa fria, dissipando a leveza que havia se instalado. Doutor Elias, que na manhã anterior irradiava uma nova vitalidade, agora parecia encolhido em sua poltrona, os olhos distantes, a bengala novamente ao seu lado, como um escudo. Ele folheava um livro antigo, mas Mariana sabia que seus pensamentos estavam longe das páginas amareladas. Ele nunca se importou de verdade, Elias murmurou, a voz quase inaudível, sem tirar os olhos do livro. Ricardo sempre foi ambicioso. Desde criança, via tudo como um meio para um fim. Mariana sentou-se no chão, perto da lareira apagada, observando o fogo que não existia. "O senhor acha que ele quer algo?" perguntou, embora a resposta já estivesse clara em sua mente. Elias suspirou. Ele sempre quis. A fundação, a casa, o que restou. Ele se afastou quando eu adoeci, quando achou que não havia mais nada a ser tirado. Agora que estou melhor, ele reaparece. Havia uma amargura na voz do Dr. Elias, uma dor de quem se sente traído pela própria família. Nos dias seguintes, a sombra de Ricardo se tornou mais densa. Ligações telefônicas frequentes, e-mails com perguntas sobre a administração da fundação. Visitas inesperadas que sempre coincidiam com a ausência da governanta. Ricardo Viana não batia mais à porta. Ele entrava como se a casa já fosse sua. Seus olhos perscrutavam cada canto, cada documento, cada gesto de Mariana. Ele parecia estar procurando algo, ou talvez confirmando uma suspeita. Mariana sentia-se constantemente observada. Ricardo, com seu sorriso polido, fazia perguntas sobre a rotina de Elias, sobre os medicamentos, sobre as melhorias na saúde do tio. "É impressionante como o tio se recuperou tão rapidamente, não é, Mariana?" Ele dizia, os olhos fixos nela, como se a acusasse de algum truque. "A medicina moderna é realmente fascinante." Ela respondia com a mesma polidez, mas sua intuição gritava. Havia algo errado. A forma como ele examinava os frascos de remédio, como ele perguntava sobre as finanças do Dr. Elias, como ele tentava desqualificar o trabalho dela. Ele não estava ali para ajudar, mas para controlar. Uma tarde, enquanto Elias tirava um cochilo na sala, Ricardo apareceu sem aviso. Ele encontrou Mariana na biblioteca, organizando alguns livros antigos. "Mariana, posso ter 1 minuto do seu tempo?" Ele perguntou, sua voz baixa e insinuante. "Claro, Sr. Ricardo," ela respondeu, o coração apertado. "Eu entendo que o tio Elias esteja muito apegado a você," ele começou, caminhando lentamente pela sala, os olhos percorrendo as estantes. "Ele é um homem idoso, frágil. E você tem sido muito prestativa." Ele parou diante dela e seu sorriso se tornou um pouco mais frio. "Mas, como membro da família, preciso garantir que tudo esteja em ordem, que não haja mal-entendidos." Mariana sentiu o peso da ameaça velada. "Não há mal-entendidos, Sr. Ricardo. Eu estou aqui para cuidar do Dr. Elias, como ele me pediu." "Entendo. Mas talvez seja a hora de o tio Elias ter um cuidado mais profissional. Uma equipe médica, talvez. Alguém com mais experiência em casos como o dele." Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela. "E claro, alguém que não tenha um histórico, digamos, complicado. Demitida de um hotel de luxo, não é? Por que será?" A acusação, sutil mas cruel, atingiu Mariana como um tapa. Ela sentiu o rosto esquentar, mas se recusou a desviar o olhar. "Minha demissão foi por um ato de humanidade, Sr. Ricardo. Algo que o senhor talvez não compreenda." O sorriso de Ricardo se alargou, mas não havia alegria nele. "Ah, sim, a história da gorjeta. Muito nobre. Mas o mundo real é um pouco mais complexo, não é? Pessoas como você... Bem, elas têm seus interesses. E meu interesse é proteger o patrimônio da minha família." Ele se aproximou um passo, a voz baixando para um sussurro. "Sugiro que você comece a procurar outro emprego, Mariana, antes que as coisas se tornem desagradáveis. O tio Elias precisa de paz, e você talvez esteja se
tornando um inconveniente. Mariana sentiu a raiva borbulhar, mas a manteve sob controle. Ela não era mais a garçonete assustada. Ela era a mulher que havia lutado por Elias, que havia visto a dignidade nele. Eu não vou a lugar nenhum, senhor Ricardo, não enquanto o doutor Elias precisar de mim. Ricardo a encarou por um momento, seu sorriso desaparecendo. Havia uma centelha de surpresa e talvez de irritação em seus olhos. Ele se virou e saiu da biblioteca sem dizer mais nada, deixando Mariana sozinha com o eco de suas palavras e a certeza de que a batalha estava apenas começando. A paz havia sido quebrada, e agora a luta seria pela permanência, pela lealdade e pela verdade. A ameaça velada de Ricardo ecoou na biblioteca, mas em vez de assustar Mariana, acendeu nela uma chama de indignação. Ela não era mais a jovem ingênua que aceitava seu destino. Aquele homem, com seu sorriso falso e seus olhos calculistas, representava tudo o que ela mais detestava, a ganância que explorava a fragilidade alheia. Mariana sabia que a luta não era apenas por seu emprego, mas pela dignidade do Dr. Elias e pela paz daquele lar que ela havia ajudado a reconstruir. Nos dias que se seguiram, Ricardo intensificou sua ofensiva. Ele começou a aparecer na mansão em horários inconvenientes, sempre que Mariana estava sozinha com o Dr. Elias. Suas conversas eram repletas de insinuações sobre a inexperiência de Mariana, sobre a necessidade de um cuidado mais especializado para o tio. Ele tentava plantar a semente da dúvida na mente de Elias, questionando a capacidade de Mariana de lidar com as complexidades da saúde do idoso. Tio, você tem certeza de que Mariana está dando os remédios na hora certa? Não seria melhor ter uma enfermeira particular com formação universitária? Ele perguntava, enquanto Mariana estava na cozinha, mas com a porta entreaberta, ouvindo cada palavra. Ou então, essa casa é muito grande para uma pessoa só cuidar, não acha? Talvez Mariana precise de ajuda, ou quem sabe devêssemos considerar uma clínica especializada para o senhor, onde teria todo o suporte. Dr. Elias, embora confiasse em Mariana, começou a mostrar sinais de cansaço com a insistência do sobrinho. Ele tentava defender Mariana, mas a persistência de Ricardo o esgotava. Ricardo, Mariana faz um trabalho excelente. Eu confio nela. Confiança é uma coisa, tio. Profissionalismo é outra. Ricardo retrucava, com um tom que beirava a condescendência. Mariana, por sua vez, não se deixou abater. Ela redobrou sua atenção, cuidando de Elias com ainda mais carinho e profissionalismo. Preparava os medicamentos com rigor, organizava os documentos com precisão e mantinha a casa impecável. Ela sabia que Ricardo estava procurando um erro, uma falha, e ela não lhe daria essa oportunidade. Enquanto Ricardo tentava desestabilizá-la, Mariana, com sua perspicácia aguçada, começou a observar os movimentos do sobrinho. Ele passava horas no escritório do Dr. Elias, supostamente organizando papéis, mas Mariana notava que ele sempre saía com uma pasta diferente da que entrava. Ele fazia ligações em voz baixa, e seus olhos, vez ou outra, se fixavam em um velho cofre embutido na parede da biblioteca que Elias raramente usava. Uma tarde, Ricardo estava no escritório de Elias, e Mariana, ao passar pelo corredor, ouviu um fragmento de conversa. O testamento sentiu. Precisamos rever isso. As coisas mudam, não é? E o senhor precisa garantir que seus bens estejam protegidos, em boas mãos. O coração de Mariana gelou. O testamento. Era isso. Ricardo não estava apenas preocupado com a saúde de Elias ou com a administração da fundação. Ele estava de olho na herança. Naquela noite, depois que Dr. Elias adormeceu e a casa mergulhou no silêncio, Mariana não conseguiu dormir. A conversa sobre o testamento e a obsessão de Ricardo pelo cofre a incomodavam. Ela sabia que precisava agir. Mas como? Ela não podia simplesmente invadir o escritório ou o cofre. Foi então que ela se lembrou de algo que Elias havia mencionado. Casualmente, um dia, enquanto folheava um álbum de fotos antigas, minha Helena guardava tudo de importante neste cofre. Até mesmo a chave reserva. Ela escondia em um lugar que só nós dois conhecíamos. Ele apontou para uma foto de um pequeno relógio de pêndulo,
que ficava na sala de estar. Mariana levantou-se da cama, o coração batendo forte. Caminhou silenciosamente até a sala de estar. O relógio de pêndulo estava lá, imponente, silencioso. Ela o examinou com cuidado, passando os dedos pela madeira entalhada, e então, na parte de trás, quase imperceptível, sentiu uma pequena saliência. Com um leve puxão, uma pequena gaveta secreta se abriu, revelando uma chave antiga, enferrujada pelo tempo. Era a chave reserva do cofre. Mariana olhou para a chave em sua mão, o metal frio contra sua pele. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha, a entrar em um território perigoso. Mas a imagem do Dr. Elias, frágil e vulnerável nas mãos de um sobrinho ganancioso, a impulsionava. Ela precisava saber o que Ricardo estava escondendo, o que ele planejava. A batalha pela mansão dos Viana havia acabado de ganhar um novo e perigoso capítulo. Com a chave fria em suas mãos, Mariana sentiu o peso da decisão. O sol começava a espreitar pelas cortinas, tingindo o horizonte de tons alaranjados. E o silêncio da mansão era quebrado apenas pelo canto distante dos primeiros pássaros. Ela sabia que cada segundo era precioso. Ricardo poderia aparecer a qualquer momento. Respirando fundo, Mariana seguiu para o escritório do Dr. Elias. A porta estava entreaberta e a luz fraca da manhã revelava a desordem sutil que Ricardo deixava após suas organizações. O cofre, embutido na parede atrás de uma estante de livros pesados, parecia observá-la. Com a chave na fechadura, um clique suave ecoou no silêncio do cômodo. O metal rangeu um pouco, mas a porta do cofre se abriu, revelando um interior escuro e empoeirado. Lá dentro, havia algumas joias antigas, envelopes selados e uma pasta de couro surrada. Mariana pegou a pasta, sentindo a textura do couro velho sob seus dedos. Ao abri-la, seus olhos percorreram os documentos. Eram papéis da Fundação Viana, extratos bancários e, por fim, um documento com a palavra testamento, em letras garrafais no topo. As mãos de Mariana tremeram ao desdobrá-lo. Era o testamento original do Dr. Elias, datado de muitos anos atrás, antes de sua doença. Nele, a maior parte de sua fortuna e o controle da fundação eram destinados à pesquisa e a algumas instituições de caridade, com uma pequena parte para Ricardo e outros parentes distantes. Mas havia algo mais. Um segundo documento, grampeado ao primeiro. Era uma adenda, datada de apenas algumas semanas antes. Seus olhos correram pelas linhas, e o sangue gelou em suas veias. A adenda, supostamente assinada pelo Dr. Elias, alterava drasticamente o testamento. Nela, Ricardo Viana era nomeado o principal herdeiro, com controle total sobre a fundação e a maior parte dos bens. As instituições de caridade e a pesquisa seriam relegadas a uma porção mínima. Mariana releu o documento incrédula. A assinatura do Dr. Elias parecia diferente. O tremor nas letras era mais acentuado do que o habitual, e havia uma estranha rigidez que não condizia com a caligrafia de Elias, mesmo em seus piores dias. Ela se lembrou das conversas de Ricardo sobre rever o testamento, sobre proteger os bens. Era uma fraude. Ricardo estava manipulando o tio, ou pior, falsificando documentos. Enquanto ela examinava a adenda, um ruído vindo do corredor a fez paralisar. Passos, leves mas inconfundíveis. Ricardo. Mariana agiu por instinto. Rapidamente ela fechou a pasta, recolocou-a no cofre e fechou a porta girando a chave. O clique foi quase inaudível, mas em seus ouvidos soou como um trovão. Ela escondeu a chave do cofre no bolso de seu avental, bem a tempo de ouvir a porta do escritório se abrir. Ricardo Viana estava parado na soleira, um sorriso polido no rosto, mas seus olhos, como sempre, eram frios e perscrutadores. Mariana, o que faz no escritório do tio a esta hora? Ele perguntou a voz suave, mas com uma pontada de desconfiança. Mariana virou-se tentando manter a calma, o coração batendo descompassadamente. Bom dia, Sr. Ricardo. Eu estava apenas organizando alguns papéis que o senhor deixou sobre a mesa ontem. Achei que o Dr. Elias gostaria de encontrar tudo em ordem.
Ela gesticulou para a mesa onde havia, de fato, alguns papéis soltos. Ricardo caminhou até a mesa, seus olhos varrendo o cômodo, parando por um instante no cofre. Ele parecia procurar por algo, um sinal de que ela havia mexido ali. Mariana prendeu a respiração. Entendo, ele disse pegando os papéis. Muito prestativa, como sempre. Mas, por favor, evite mexer nos documentos do tio. Alguns são confidenciais. Ele a encarou, um aviso implícito em seu tom. Sim, senhor. Desculpe. Eu não sabia, Mariana respondeu, com a voz firme, apesar do nervosismo. Ricardo permaneceu, ali por um momento, a desconfiança ainda pairando em seu olhar, mas aparentemente não encontrou nada fora do lugar. Tudo bem, pode ir. Vou dar uma olhada em algumas coisas aqui. Mariana assentiu e saiu do escritório, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. Ela havia escapado por pouco, mas a descoberta dentro do cofre a deixava em uma encruzilhada perigosa. Ela tinha em mãos a prova da fraude de Ricardo, a prova de que ele estava manipulando o Dr. Elias. Mas o que fazer com ela? Revelar a verdade a Elias poderia ser um choque devastador para sua saúde frágil. Confrontar Ricardo diretamente seria perigoso, e ela não tinha provas concretas que pudessem ser usadas legalmente. Ela estava sozinha, uma cuidadora contra um homem influente e sem escrúpulos. A chave no seu bolso parecia queimar, um fardo e uma arma ao mesmo tempo. A batalha pela dignidade do Dr. Elias havia se transformado em uma corrida contra o tempo, onde cada movimento precisava ser calculado. Os dias que se seguiram à descoberta do testamento adulterado foram uma tortura silenciosa para Mariana. A chave do cofre, escondida em seu avental, parecia queimar contra sua pele, um lembrete constante da bomba-relógio que tic-taqueava sob o teto da mansão. Ela observava Dr. Elias, tão mais leve e feliz desde o jantar de gala, e sentia o coração apertar. Como poderia dizer-lhe que seu próprio sobrinho, a quem ele recebia com uma ponta de afeto, estava tramando para roubar seu legado? O choque poderia ser devastador para sua saúde frágil. Ricardo, por sua vez, intensificou sua presença na mansão. Suas visitas tornaram-se diárias e ele passava horas no escritório alegando organizar os arquivos da fundação. Mariana o via sair com pastas cheias e a cada vez a desconfiança crescia. Ele não estava apenas falsificando um testamento, estava provavelmente desviando fundos ou preparando o terreno para tomar o controle total dos bens de Elias. A pressão de Ricardo sobre Elias também aumentou. Tio, você precisa descansar mais. Talvez seja hora de delegar algumas responsabilidades da fundação. Eu posso cuidar de tudo para o senhor. Ele insistia, com um tom de falsa preocupação. Ele tentava convencer Elias a assinar mais documentos, sempre com a desculpa de facilitar a vida do idoso. Mariana precisava agir, mas com cautela extrema. Ela sabia que uma confrontação direta seria inútil e perigosa. Ricardo era astuto e influente. Ela precisava de provas irrefutáveis, algo que pudesse ser usado legalmente sem expor Elias a um escândalo público imediato. Sua mente trabalhava incessantemente. Ela precisava de uma cópia da adenda falsificada, mas como? Entrar no cofre novamente era arriscado demais, especialmente com Ricardo sempre por perto. Foi então que uma ideia surgiu. Elias tinha o hábito de deixar alguns documentos importantes sobre a mesa do escritório para que ele pudesse revisá-los. Ricardo, em suas organizações, muitas vezes os movia, mas nem sempre os guardava imediatamente. Mariana esperou a oportunidade. Uma tarde, Ricardo saiu para uma reunião urgente, deixando Elias cochilando na sala. Mariana viu sua chance. Correu para o escritório. Lá, sobre a mesa, entre pilhas de papéis, estava a pasta de couro surrada. Ricardo a havia deixado ali, talvez na pressa, ou talvez por arrogância, certo de que ninguém ousaria mexer. Com mãos trêmulas, Mariana abriu a pasta. Lá estava a adenda. Ela não tinha uma câmera ou um scanner, mas tinha seu celular. Com o coração batendo forte, ela tirou várias fotos do documento, focando na assinatura e nas cláusulas alteradas. Cada clique era um ato de rebeldia,
uma semente de esperança. Ao terminar, ela guardou o celular e fechou a pasta, recolocando-a, exatamente como a encontrara. Saiu do escritório sentindo-se um pouco mais forte, mas ainda com um nó na garganta. Ela tinha a prova. Agora precisava de um plano. Naquela noite, enquanto Elias assistia a um programa de TV, Mariana sentou-se ao lado dele. Doutor Elias, ela começou a voz baixa. O senhor tem algum advogado de confiança? Alguém que o senhor consultava para assuntos importantes antes de ficar doente? Elias piscou pensativo. Sim, claro, doutor Almeida, um homem íntegro, mas ele se aposentou há alguns anos. E depois, bem, eu me isolei. Ele suspirou. Ricardo tem insistido para que eu assine alguns papéis da fundação. Diz que é para simplificar as coisas. Mas eu me sinto tão cansado com isso. Mariana sentiu uma pontada de preocupação. Ricardo estava agindo rápido. O senhor assinou algo que não leu com atenção? Ela perguntou, tentando soar casual. Elias balançou a cabeça. Não, não. Eu disse a ele para esperar. Mas ele é tão insistente. Às vezes me sinto pressionado. A confissão de Elias confirmou os medos de Mariana. Ele estava sendo manipulado. Ela precisava agir rápido. Doutor Almeida, mesmo aposentado, ele poderia ser a chave. Ele conhecia Elias, sua integridade, e talvez pudesse reconhecer a fraude. Mariana passou a noite pesquisando sobre o doutor Almeida. Descobriu seu antigo escritório e, com sorte, um número de telefone residencial. Era um tiro no escuro, mas era a única chance. Ela não podia mais adiar. A vida e o legado do Dr. Elias estavam em suas mãos, e ela estava determinada a protegê-los, mesmo que isso significasse enfrentar Ricardo Viana de frente. A guerra pelo patrimônio da família Viana estava prestes a sair das sombras e se tornar um confronto aberto. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável para Mariana. O número de telefone do Dr. Almeida parecia queimar em sua mão. Ela esperou o Dr. Elias terminar seu café da manhã e se recolher à sala para sua leitura matinal. Com o coração acelerado, discou os números. A linha chamou várias vezes e a cada toque a esperança de Mariana diminuía. Finalmente, uma voz rouca e idosa atendeu. Alô? A voz perguntou com um tom de surpresa. Bom dia, Dr. Almeida. Meu nome é Mariana. Eu sou a cuidadora do Dr. Elias Viana. Ela começou, a voz um pouco trêmula. Eu sei que o senhor está aposentado, mas é um assunto de extrema importância que envolve o Dr. Elias e sua família. Eu precisava muito conversar com o senhor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mariana temeu que ele desligasse. Dr. Elias, você disse, a voz repetiu, com um tom de reconhecimento. Faz muito tempo que não tenho notícias dele. Ele está bem? Ele está melhorando muito, Dr. Almeida, mas há algo sério que está acontecendo, e eu não sei a quem mais recorrer. O senhor é a única pessoa de confiança que ele mencionou. Mariana explicou brevemente a situação, sem entrar em muitos detalhes, mas enfatizando a urgência e a delicadeza do assunto. Dr. Almeida hesitou por um momento. Venha à minha casa esta tarde, Mariana. Às 3, mas venha sozinha, e seja discreta. Ele forneceu o endereço, e Mariana sentiu um alívio imenso. Havia uma chance. A tarde parecia arrastar-se. Ricardo Viana fez uma de suas visitas habituais, e Mariana notou que ele estava ainda mais impaciente. Ele tentou convencer Elias a assinar um documento que, segundo ele, era apenas uma atualização de rotina da fundação. Elias, visivelmente cansado da insistência, pediu para adiar. Ricardo, por favor, deixe para amanhã. Minha cabeça não está boa hoje. Ricardo lançou um olhar irritado para Mariana, como se ela fosse a culpada pela resistência do tio. Tudo bem, tio, mas não podemos adiar muito. São questões importantes. Assim que Ricardo saiu, Mariana inventou uma desculpa para Elias, dizendo que precisava ir à farmácia. Ela pegou um táxi e foi para o endereço que Dr. Almeida havia fornecido. Era uma casa modesta, mas bem cuidada, em um bairro tranquilo. Um homem idoso com cabelos brancos e olhos gentis por trás de óculos finos abriu a porta. Era o Dr. Almeida. Ele a convidou para entrar
e Mariana sentiu uma estranha sensação de segurança em sua presença. Sente-se, minha jovem. Agora conte-me tudo. O que está acontecendo com Elias? Dr. Almeida pediu com uma voz calma e atenta. Mariana, então, despejou toda a história. Desde a chegada de Ricardo, suas insinuações, as visitas constantes ao escritório, a descoberta da chave do cofre e, finalmente, as fotos da adenda falsificada em seu celular. Ela mostrou as imagens, apontando para a assinatura que parecia forçada, para as cláusulas que desviavam o patrimônio de Elias para Ricardo. Dr. Almeida pegou os óculos e examinou as fotos com atenção. Seus olhos se estreitaram, e um ar de profunda preocupação tomou conta de seu rosto. Isso é grave, Mariana, muito grave. Conheço a caligrafia de Elias há décadas. Esta assinatura tem traços que não são dele. É uma falsificação, ou ele foi coagido a assinar algo que não compreendia. Ele suspirou, balançando a cabeça. Ricardo sempre foi um homem ambicioso, mas chegar a este ponto é criminoso. E Elias, em seu estado de fragilidade, é uma presa fácil. O que podemos fazer, Dr. Almeida? Eu não posso deixar que ele faça isso com o Dr. Elias, Mariana perguntou, a voz embargada pela emoção. Precisamos de mais provas, Mariana. Uma cópia física da adenda seria ideal. E precisamos agir com extrema cautela. Se Ricardo souber que estamos investigando, ele pode acelerar seus planos, ou até mesmo tentar prejudicar Elias ou você. Dr. Almeida fez uma pausa pensativo. Não podemos confrontar Elias diretamente com isso ainda. O choque pode ser fatal para ele. Precisamos de uma estratégia que o proteja. Eu posso tentar pegar uma cópia, Mariana ofereceu, sentindo uma onda de determinação. Sim, e eu vou começar a levantar informações sobre Ricardo. Se ele está fazendo isso com o testamento, é provável que já tenha feito outras movimentações financeiras suspeitas. Vou contatar alguns colegas de confiança, mas tudo precisa ser feito nas sombras por enquanto. Ao sair da casa do Dr. Almeida, Mariana sentiu um misto de medo e esperança. Ela não estava mais sozinha. Tinha um aliado experiente ao seu lado. A batalha contra Ricardo Viana seria árdua. Mas agora, com a orientação do Dr. Almeida e as fotos da adenda em seu celular, ela tinha uma chance real de proteger o legado e a dignidade do Dr. Elias. A guerra estava declarada e Mariana estava pronta para lutar. Os dias que se seguiram à conversa com o Dr. Almeida foram um teste à resiliência de Mariana. Cada minuto na mansão era uma dança delicada entre a vigilância e a dissimulação. Ela observava Ricardo como um falcão, esperando o momento certo para obter a cópia física da adenda falsificada. A tensão era palpável e o medo de ser descoberta a acompanhava como uma sombra. Ricardo Viana, por sua vez, parecia ter acelerado seus planos. Suas visitas tornaram-se mais longas e mais frequentes. Ele trazia consigo pilhas de documentos, insistindo para que Dr. Elias os revisasse e assinasse. Tio, esta é uma procuração para facilitar sua vida. Assim posso cuidar de tudo sem que o senhor se preocupe, ele dizia, com uma voz untuosa. E este é um aditamento ao testamento, apenas para esclarecer algumas cláusulas. Nada demais. Elias, visivelmente exausto, tentava resistir. Ricardo, por favor, minha cabeça dói. Não consigo me concentrar em tantos papéis. Mas a insistência do sobrinho era implacável. Mariana observava os olhos de Elias, que pareciam cada vez mais opacos, a vitalidade que ela havia ajudado a restaurar sendo sugada pela presença opressora de Ricardo. Mariana sabia que o tempo estava se esgotando. Ela precisava daquela cópia antes que Ricardo fizesse Elias assinar algo irreversível. A oportunidade surgiu em uma tarde chuvosa. Ricardo estava no escritório com Elias, tentando convencê-lo a assinar um novo documento. Mariana, na cozinha, ouviu a voz de Ricardo se elevar. Tio, por favor, é para o seu próprio bem. Não seja teimoso. De repente, o telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu e sua voz mudou, tornando-se mais baixa e irritada. O quê? Agora? Mas eu estou com o tio. Não, eu já estou indo. Espere por mim. Ele desligou o telefone com um estrondo. Tio,
Eu preciso sair por alguns minutos. Uma emergência na fundação. Mas eu volto logo, não assine nada até eu voltar, sim? Ele disse apressado. Ele se levantou, deixando a pasta de couro surrada aberta sobre a mesa, com a adenda à mostra. A pressa o fez esquecer a cautela. Mariana viu sua chance. Assim que a porta da frente se fechou e ela ouviu o carro de Ricardo sair, ela correu para seu escritório. Elias estava na poltrona, com a testa franzida, o olhar perdido. Doutor Elias, o senhor está bem? Mariana perguntou, tentando soar calma. Sim, Mariana, apenas cansado. Ricardo me esgota, ele murmurou. O senhor quer que eu pegue um chá para o senhor? Ou talvez o senhor queira descansar um pouco no quarto? Ela sugeriu, afastando-o da mesa. Elias assentiu, e Mariana o ajudou a se levantar e ir para o quarto, onde ele se deitou. Assim que a porta do quarto se fechou, Mariana voltou ao escritório. A pasta ainda estava lá, aberta. Ela pegou a adenda com cuidado. A mansão tinha uma pequena sala de arquivos no porão, onde havia uma velha copiadora que ninguém usava há anos. Era sua única opção. Mariana desceu as escadas em espiral até o porão, o coração batendo como um tambor. O lugar era úmido e empoeirado, e a copiadora, um modelo antigo e barulhento, estava coberta por um lençol. Ela o removeu, ligou o aparelho e colocou a adenda no vidro. O barulho da máquina foi ensurdecedor no silêncio do porão. O motor zumbiu, as luzes piscaram e o papel começou a se mover lentamente. Mariana rezava para que ninguém a ouvisse. 1 minuto pareceu uma eternidade. Finalmente, a cópia saiu, um pouco borrada, mas perfeitamente legível. Ela fez uma segunda cópia, apenas por segurança. Guardou as cópias no bolso do avental e recolocou a adenda original na pasta, fechando-a e deixando-a exatamente como Ricardo a havia deixado. Subiu as escadas, o alívio misturado à adrenalina. Assim que voltou para a cozinha, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dr. Almeida. Algumas coisas se confirmam. Precisamos nos encontrar. Amanhã no mesmo horário. Mariana sentiu um arrepio. Algumas coisas se confirmam. Isso significava que Dr. Almeida havia encontrado algo sobre Ricardo. A cópia em seu bolso era a peça que faltava. Ela respondeu à mensagem com um simples confirmado. A cópia física da adenda era a prova irrefutável que eles precisavam. A batalha estava longe de terminar, mas agora Mariana tinha uma arma poderosa em suas mãos. A próxima etapa seria o confronto, e ela sabia que Ricardo não recuaria sem lutar. A guerra pelo legado de Elias estava prestes a se tornar muito mais perigosa. A ansiedade consumiu Mariana durante a noite. As cópias da adenda, escondidas sob seu colchão, eram um segredo pesado. Ela mal conseguiu dormir, imaginando os desdobramentos daquele encontro com o Dr. Almeida. A cada ruído na mansão, seu coração disparava, temendo que Ricardo pudesse retornar inesperadamente. Na manhã seguinte, a rotina com o Dr. Elias foi cumprida com uma eficiência quase mecânica. Ele parecia um pouco mais abatido, e Mariana sentiu uma pontada de culpa por não poder compartilhar o fardo que carregava. Mas ela sabia que a verdade, revelada no momento errado, poderia ser mais prejudicial do que a ignorância. À tarde, Mariana novamente inventou uma desculpa para Elias e seguiu para a casa do Dr. Almeida. O sol brilhava, mas o ar estava pesado, com a seriedade da situação. Ao chegar, foi recebida pelo advogado com a mesma calma de sempre, mas seus olhos revelavam uma expectativa tensa. Entre, Mariana. Tenho algumas notícias para você também, Dr. Almeida disse, conduzindo-a à sala. Mariana não esperou. Tirou as cópias do bolso e as estendeu sobre a mesa. Eu consegui, Dr. Almeida. A cópia física da adenda. Ricardo a deixou sobre a mesa do escritório. Dr. Almeida pegou os papéis, seus olhos esquadrinhando cada detalhe. Ele pegou uma lupa e examinou a assinatura com minúcia. Excelente trabalho, Mariana. Isso é crucial. A falsificação é evidente para um perito grafotécnico. Os traços são forçados. A pressão da caneta inconsistente. Elias jamais assinaria assim, mesmo em seus piores dias. Ele balançou a cabeça, a expressão sombria. Isso confirma minhas suspeitas. Ele se recostou na cadeira, os olhos fixos em Mariana.
Eu também não estive parado. Consegui algumas informações sobre Ricardo Viana. Ele abriu várias empresas, de fachada nos últimos meses, todas com capital social baixo e sem operações aparentes. E o mais preocupante, houve transferências significativas de fundos das contas da Fundação Viana para uma dessas empresas, sob a justificativa de investimentos de alto risco e projetos de expansão. Mariana sentiu um calafrio. Ele está roubando o Dr. Elias, não está? Exatamente. Ele está drenando a fundação usando-a como sua própria conta bancária. O testamento é apenas a cereja do bolo, a garantia de que ele terá controle total quando Elias se for. Ele está agindo rápido, Mariana, muito rápido. O que fazemos agora, Dr. Almeida? Podemos denunciá-lo? Podemos, mas precisamos ser estratégicos. Uma denúncia direta agora, sem um plano sólido, pode alertar Ricardo e ele pode fugir ou destruir mais provas. Além disso, expor Elias a um escândalo público pode ser devastador para ele. Precisamos protegê-lo acima de tudo. Dr. Almeida fez uma pausa, pensativo. Minha sugestão é a seguinte. Primeiro, vamos procurar um perito grafotécnico para ter um laudo oficial sobre a falsificação da assinatura. Com isso em mãos, e com as provas das movimentações financeiras suspeitas que estou reunindo, teremos um caso forte. E o Dr. Elias? Mariana perguntou preocupada. Não podemos contar a ele tudo de uma vez. O choque seria grande demais, mas podemos tentar uma abordagem mais suave. Vou sugerir a ele uma revisão de rotina dos documentos da Fundação, algo que ele faria normalmente. Eu, como seu antigo advogado de confiança, posso me oferecer para ajudá-lo a organizar as finanças e o testamento. Assim, teremos acesso legal a todos os documentos e poderemos confrontar Ricardo com as provas, sem que Elias precise entender toda a extensão da traição de imediato. Mas e se Ricardo não permitir que o senhor se aproxime do Dr. Elias? Mariana ponderou. Essa é a nossa maior dificuldade. Ricardo tem mantido Elias isolado, mas Elias confia em mim. Você pode ser a ponte, Mariana. Sugerir a Elias que ele precisa de um advogado para revisar seus papéis e que Dr. Almeida seria a pessoa ideal, alguém de sua confiança. Mariana assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Ela teria que ser a mensageira, a ponte entre a verdade e a fragilidade de Elias. A partir de agora, cada passo precisa ser calculado. Não demonstre nada a Ricardo. Continue com seus cuidados, seja a sombra que observa, mas não reaja. Deixe que eu lide com a parte legal, mas preciso que você continue sendo meus olhos e ouvidos lá dentro. Ao sair da casa do Dr. Almeida, Mariana sentiu que a batalha havia escalado para um novo nível. Ela não era mais apenas uma cuidadora. Era uma peça fundamental em um complexo jogo de xadrez, onde o bem-estar de Elias era o prêmio. A estratégia estava traçada, mas a execução seria perigosa. A guerra pelo legado dos Viana estava prestes a entrar em sua fase mais crítica. Mariana retornou à mansão com a mente fervilhando. A conversa com o Dr. Almeida havia solidificado o plano, mas também intensificado a pressão. Cada sorriso de Ricardo, cada palavra dita por ele a Elias, parecia agora carregada de malícia e perigo. Ela precisava ser a ponte, mas como introduzir a ideia de um advogado sem levantar suspeitas em Ricardo? Ela decidiu começar sutilmente. Nos dias seguintes, enquanto cuidava de Elias, Mariana começou a puxar conversa sobre o passado, sobre as pessoas que ele confiava. Dr. Elias, o senhor sempre me fala do Dr. Almeida com tanto carinho. Ele era um grande amigo, não era? Ela perguntou, enquanto o ajudava a se sentar na varanda. Elias sorriu, um brilho nostálgico nos olhos. Ah, Almeida, um homem de princípios. Mariana, meu confidente por décadas. Ele me ajudou em tantos momentos difíceis, tanto na vida pessoal quanto nos negócios da fundação. Uma pena que se aposentou. Sinto falta de sua sabedoria. Sim, é uma pena, especialmente agora com tantas coisas acontecendo na fundação. Com o Sr. Ricardo sempre trazendo papéis. Não seria bom ter alguém de confiança para ajudar o senhor a revisar tudo? Mariana sugeriu, com a voz suave, quase como um pensamento em voz alta.
Elias suspirou. É verdade. Ricardo é muito insistente e eu me sinto tão cansado com tudo isso. Mas quem poderia me ajudar agora? Não conheço mais ninguém, como Almeida. Mariana sentiu um pequeno triunfo. A semente estava plantada. Talvez o Dr. Almeida ainda pudesse ajudar, mesmo aposentado. Uma consulta informal, talvez, para dar uma olhada nos documentos, apenas para o senhor ter certeza de que está tudo em ordem. Elias ponderou o olhar distante. Será? Ele é um homem muito ocupado, mesmo aposentado. Não custa tentar, Dr. Elias. O senhor merece ter paz de espírito com seus assuntos. E quem melhor que alguém que o conhece tão bem? Ela insistiu, com um toque de genuína preocupação. A ideia pareceu agradar a Elias. Ele parecia aliviado com a perspectiva de ter alguém de fora, alguém confiável, para lidar com as pressões de Ricardo. Talvez você tenha razão, Mariana. Talvez eu devesse ligar para ele, ou pedir para Ricardo ligar. Não, quer dizer, já Mariana corrigiu-se rapidamente. Seria melhor o senhor ligar pessoalmente, Dr. Elias. Assuntos tão importantes assim, é sempre melhor tratar diretamente. O senhor Ricardo está tão ocupado com a fundação, talvez ele não consiga o doutor Almeida tão facilmente. Elias concordou. Você tem razão, vou pensar nisso. Nos dias seguintes, Ricardo intensificou suas táticas. Ele trazia mais documentos, falava mais alto, e sua paciência com Elias parecia diminuir a cada hora. Tio, o banco está esperando. Precisamos assinar estes documentos para liberar os fundos da fundação, ele pressionava. Mariana via a exaustão no rosto de Elias e a urgência de agir crescia. Ela precisava dar o empurrão final. Uma manhã, Ricardo havia saído para uma de suas reuniões. Mariana encontrou Elias na biblioteca, com um olhar preocupado fixo em uma pilha de documentos que Ricardo havia deixado. Dr. Elias, o senhor parece preocupado, ela disse. Estou, Mariana. Ricardo quer que eu assine estes papéis amanhã. Diz que são urgentes, mas eu não consigo entender tudo. Minha cabeça não está boa para isso. Mariana viu sua janela. Dr. Elias, por que o senhor não tenta ligar para o Dr. Almeida hoje? Ele poderia dar uma olhada rápida, apenas para tranquilizar o senhor. É melhor ter certeza, não é? Elias hesitou por um momento, depois pegou o telefone. Você tem razão, Mariana. É melhor ter certeza. Mariana sentiu um nó na garganta enquanto Elias discava o número. Ela se afastou, fingindo organizar alguns livros, mas seus ouvidos estavam atentos. Elias conversou com o Dr. Almeida por alguns minutos e Mariana ouviu fragmentos da conversa. Almeida, meu velho amigo, sim, estou melhor. Ricardo está me ajudando com a fundação, mas, sim, alguns papéis. Você poderia dar uma olhada? Quando Elias desligou, havia um ar de alívio em seu rosto. Almeida concordou em vir amanhã de manhã. Ele disse que virá para tomar um café e colocar a conversa em dia e que pode dar uma olhada nos documentos. Que bom que você me lembrou dele, Mariana. Mariana sorriu, sentindo um misto de alívio e apreensão. O primeiro passo estava dado. Dr. Almeida viria à mansão. Isso significava que o confronto era iminente. Ricardo Viana não ficaria feliz em ver o antigo advogado de Elias de volta à cena. A guerra estava prestes a se tornar um duelo direto. E Mariana sabia que precisaria ser mais cautelosa do que nunca. A presença do Dr. Almeida mudaria tudo. A manhã seguinte chegou carregada de uma expectativa quase insuportável. Mariana acordou, antes do sol, o estômago revirado. Ela preparou o café da manhã de Elias com mãos ligeiramente trêmulas, enquanto sua mente repassava todos os cenários possíveis para a chegada do Dr. Almeida. Ricardo Viana, alheio aos planos que se desenrolavam, nas sombras, chegou à mansão mais cedo do que o habitual. Ele parecia exultante, com uma pasta volumosa debaixo do braço. Bom dia, tio. Tenho ótimas notícias sobre os investimentos da fundação. Precisamos conversar sobre estes documentos hoje mesmo, ele anunciou com um sorriso largo e forçado. Elias, no entanto, estava mais sereno. Bom dia, Ricardo. Hoje teremos uma visita. Meu velho amigo, Dr. Almeida, virá tomar um café. Ele se ofereceu para dar uma olhada em alguns papéis da fundação apenas para me ajudar a organizar.
O sorriso de Ricardo congelou. Seus olhos se estreitaram e um lampejo de fúria passou por seu rosto antes que ele conseguisse disfarçar. Dr. Almeida? Mas... Ele está aposentado, tio. E eu já estou cuidando de tudo para o senhor. Não há necessidade de incomodá-lo. Sua voz tinha um tom de desaprovação mal disfarçado. Não é incômodo algum, Ricardo. Almeida é um amigo. E é bom ter uma segunda opinião, não acha? Especialmente em assuntos tão importantes. Elias respondeu, com uma firmeza que surpreendeu Mariana. A menção de Almeida parecia ter reacendido uma chama de autonomia em Elias. Ricardo tentou argumentar, mas Elias foi irredutível. Mariana observava a cena, sentindo um frio na espinha. Ricardo estava furioso e a situação poderia se tornar explosiva. Pontualmente às 10 horas, a campainha tocou. Mariana abriu a porta para o Dr. Almeida, que entrou com sua habitual compostura, uma pasta discreta nas mãos. Seus olhos encontraram os de Mariana em um breve momento de cumplicidade. Elias, meu caro amigo, Dr. Almeida cumprimentou, estendendo a mão para o idoso com um sorriso caloroso. Que bom vê-lo tão bem. Almeida, que prazer tê-lo aqui, Elias exclamou, genuinamente feliz. O olhar de Dr. Almeida então se voltou para Ricardo, que estava parado no canto da sala, com os braços cruzados e uma expressão de desdém. Ricardo, há quanto tempo? Vejo que está cuidando bem do seu tio. O tom de Dr. Almeida era polido, mas havia uma nuance de desafio que não passou despercebida. Dr. Almeida. Não esperava vê-lo por aqui, Ricardo respondeu, a voz carregada de ironia. Como meu tio disse, eu estou cuidando de todos os assuntos dele. Não há necessidade de se preocupar. Ora, Ricardo, nunca é demais ter um par de olhos extras, especialmente em questões tão complexas como as da Fundação Viana, Dr. Almeida retrucou, com um sorriso gentil que não alcançava seus olhos. Elias e eu temos uma longa história. É natural que ele queira minha opinião. A atmosfera na sala ficou densa. Mariana ofereceu café, tentando aliviar a tensão. Elias, alheio à guerra silenciosa que se travava, começou a mostrar a Dr. Almeida alguns dos documentos que Ricardo havia deixado. Almeida, Ricardo trouxe estes papéis. Ele diz que são para agilizar os processos da fundação, mas são tantos números e cláusulas que minha cabeça gira, Elias explicou, apontando para as pilhas de documentos. Dr. Almeida pegou os papéis com calma e começou a folheá-los, seus olhos perscrutando cada linha. Ricardo observava cada movimento tenso, como um predador encurralado. Entendo, Dr. Almeida murmurou, ocasionalmente enquanto lia. Ele fez algumas anotações discretas em um pequeno bloco. Ricardo, estes investimentos de alto risco que você propõe são bastante ousados para uma fundação com o perfil da Viana, e estas transferências para empresas recém-criadas. Elias, você tem certeza de que compreende todos os detalhes disso? Ricardo interveio rapidamente. Dr. Almeida, com todo o respeito, o senhor está desatualizado. O mercado mudou. E o tio Elias confia em mim para tomar as melhores decisões. Confiança é uma coisa, Ricardo. Transparência é outra, Dr. Almeida respondeu, erguendo uma sobrancelha. Elias sempre foi um homem de negócios astuto, mas ele também sempre prezou pela segurança e pela ética. Estes documentos levantam algumas questões sérias. Ele então se virou para Elias. Elias, meu amigo, eu sugiro que você não assine nada por enquanto. Permita-me levar estes documentos para uma análise mais aprofundada. Posso consultar alguns colegas apenas para garantir que tudo esteja em conformidade e que seus interesses estejam totalmente protegidos. Ricardo explodiu. Isso é um absurdo. O senhor não tem autoridade para levar os documentos da fundação. Eu sou o responsável. Agora, eu sou o advogado de Elias há mais de 40 anos, Ricardo, e ele me pediu ajuda. Minha autoridade vem da confiança dele. E se houver algo de errado, a Fundação Viana e o nome de Elias serão protegidos.